quando minha esposa Dona Uchi, quando ela recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão, ela disse assim: esse câncer de pulmão é uma recompensa do Senhor Deus, que eu tentei amar a Deus a vida toda, e Deus me deu uma recompensa. Que significado? Ela falou que isso é uma recompensa do Senhor Deus, que meu amor a Jesus Cristo. Significado? Ela agradecendo câncer de pulmão. Quando nós lemos o livro de Atos, quando Paulo e Silas, eles foram expulsar um demônio, uma moça demoniada. Aí o dono ficou chateado, o dono perdeu o ponte da sua renda. Aí ele ficou chateado e ele levou Paulo e Silas e foi muito surrado. E eles ficaram na cadeia. A Bíblia fala que chegou meia-noite, eles louvavam, agradeciam a Deus. Aí, de repente, houve um terremoto, abriu porta da cadeia. Através disso, aquele homem recebeu Jesus Cristo, assim houve um milagre. Imagina que se eu e vocês, se sofrendo uma causa como dessa, se ficasse na cadeia e talvez ainda sangrando, muita dor no corpo e ainda acorrentado, aí agradecendo a Deus, Senhor, obrigado pelo sofrimento que o Senhor permitiu para que nós sofremos dessa forma. O Senhor, obrigado, muito obrigado. Assim, podemos fazer ou não podemos fazer? Podemos ou não podemos fazer? É difícil, é difícil. Mas, realmente, o Paulo e Silas, eles agradeciam a Deus pelo seu sofrimento que eles passaram aquele dia. Apóstolo Paulo, ele usou um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, explicando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E continua ele explicando uma coisa super interessante. Eu gostei dessa versão. Essa versão é João Ferreira de Almeida. João Ferreira Almeida, versículo 31. Diz assim: dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dia após dia, morro. Vamos repetir comigo? Dia após dia. Tá. Vamos cortar dia após dia primeiro. Dia após dia. Morro. Eu quero que os irmãos morram dia após dia. Amém. Por que não disse amém bem forte? Não quer morrer? Morrer não é uma opção. Morrer não é uma opção. Morrer é uma obrigação vida cristã. Amém. Eu quero que dia após dia os irmãos morram para que o Jesus Cristo venha tomar conta da nossa vida. Amém. Os psicólogos descobriram os doentes de câncer, quando eles receberem diagnóstico câncer, eles passam 5 fases. Primeira fase, negação ou rejeição. Não sou doente de câncer, eu não sou doente de câncer. Assim, negando, rejeitando o seu diagnóstico de câncer. Segunda fase é ira ou raiva. Porque sou doente de câncer? Porque outros não ficam doentes de câncer. Porque sou doente de câncer. Assim, segunda fase é raiva ou ira. Terceira fase é negociação. Sabe os crentes como negocia com Deus? Orando, arrependendo. O Senhor Deus tira a minha doença, resolva o meu problema. Assim, negociando. 4,
não deu certo negociação, chega a 4 fases, depressão ou frustração. Aí ficou deprimido ou frustrado, tá? Sua vida, sua família, assim. 4. Quinto fase é aceitação. Então, primeiro, rejeição. Segundo, raiva. Terceiro, negociação. 4, depressão. Quinto, aceitação. Então, maioria doente de câncer passando dessas fases. Se alguém passou bem até fase de aceitação, ele pode morrer com muita paz, muita tranquilidade. Então, os psicólogos ajudam para os doentes de câncer, passa desses fases, para que eles podem morrer com a paz, despedindo com as famílias e assim morrer. Os cristãos precisam passar mais uma fase. O que é mais outra fase? Doente de câncer, primeiro, rejeição, segunda, raiva, terceiro, negociação, 4, depressão, quinto, aceitação. Os cristãos passam mais uma fase de agradecimento. Se o cristão não passa desse fase, sexto fase, agradecimento, realmente ele não pode ter esperança da eternidade. Como Paulo e Silas, eles foram muito surrados, aí sangrando, correntado. Aí eles louvavam, agradeceram a Deus. Eles já passaram, primeiro, rejeição, raiva, negociação, depressão, aceitação, agradecimento. Minha esposa, Dona Ruth, quando ela recebeu o diagnóstico câncer de pulmão, ela passou rapidamente. Ela disse que o câncer de pulmão é uma recompensa do Senhor Deus, que eu amava Deus a minha vida toda. Ela agradeceu a Deus pelo câncer. Quando alguém passando a dificuldade e problema, quando nós agradecemos a Deus, Senhor, obrigado pelo sofrimento. Senhor, muito obrigado. Desse problema que o Senhor me permitiu, aí, realmente, nós levantamos a mão de Jesus Cristo. Quando houve jogo de boxing ou judô, algumas coisas, aí, juiz pegou mão, esse esquerda, lado direito, o juiz levanta a mão de quem? Vencedor. Juiz pega a mão, 2 pessoas, juiz levanta a mão de vencedor. Significado, ele ganhou vitória. Quando nós passamos dificuldade, como Paulo e Silas, como Dona Ruth, minha esposa, eles levantaram a mão de Jesus Cristo. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Pai, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu de tudo. Assim, quando nós levantamos a mão de Jesus Cristo, com o nosso sofrimento, com nossa dificuldade, isso é uma virtude de cristão verdadeiro. Amém? Eu gostaria que todos os irmãos levantem a mão de Jesus Cristo quando eles passam dificuldade e no problema. Essa fase de agradecimento, é uma fase de mistério da nossa fé. Quando nós passamos nossa vida, nós enfrentamos várias dificuldades, das nossas vidas. De vez em quando, acidentes, ou algum prejuízo muito grande, ou alguma doença, alguma perseguição, alguma fofoca, nós enfrentamos muitos problemas. Chega a nossas vidas. Quando nós enfrentamos dificuldade desses problemas, e não somente doente de câncer, que passando aqueles 5 fases, nós também passamos desses fases, como eu falei, rejeição, raiva, negociação, depressão, aceitação. Assim nós passamos. Quando passamos dificuldade, quando nós
chegamos ao ponto de agradecimento, aí realmente o Espírito Santo transforma a nossa vida, aquela parte. Os irmãos não tiveram algum prejuízo do dinheiro, pode ser a empresa está com problema, né? Qualquer problema quando nós enfrentamos o problema, né? Quando nós passamos desses fases, aí o final, né? Agradecendo a Deus pelo prejuízo, agradecendo pelo acidente, agradecendo, né? A perda, aí realmente o Espírito Santo opera em nossos corações, transforma aquela parte de problema das nossas vidas. Assim, quando nós agradecemos a Deus, esse problema nos leva à morte de nossos egos. Esses problemas nos levam para morrer os nossos egos. Quanto morrendo nosso ego, nós podemos ter poder de Jesus Cristo. Nós podemos ganhar mais Jesus Cristo. Quanto não morrendo, continua mantendo meu ego, minha ideia, meu pensamento, minha vida. Aí, difícil de compreender, transformar as nossas vidas. Quanto nós morremos mais nossos egos, aí nós santificamos, transformamos, preparando entrar eternidade. O nosso Espírito Santo, ele trabalha, leva nossa vida para morrer, nosso ego. Esse trabalho é um trabalho importante do Espírito Santo. Quando nós passamos os problemas, dificuldades, se nós morremos, nosso ego e agradecendo a Deus, aí nós podemos ter a paz, nós podemos ter mais poder, nós podemos ter mais esperança em Jesus Cristo. Vamos pensar como Jesus Cristo enfrentava dessas coisas das suas vidas. Nós sabemos que Jesus Cristo veio do céu, encarnou, como ele se entrou na história da nossa vida. Jesus Cristo nasceu, agora está aproximando 25 de dezembro, Natal. Ele aceitou a proposta de Deus, ou ele próprio assumiu para entrar na história do ser humano. Isso é uma morte de Jesus Cristo. Ele nasceu como ser humano, uma morte de Jesus Cristo. Ele nasceu uma família pobre. Tudo nós gostamos de família boa, família rica, mas ele escolheu família pobre. Isso é uma morte de Jesus Cristo. E quando ele nasceu, ele tem que fugir para sobreviver junto com teu pai e tua mãe. Isso é uma morte. Quando ele iniciou seu ministério, o diabo tentou ameaçar matar Jesus Cristo. No fim, ele morreu na cruz. Imagina toda a vida de Jesus Cristo, quando ele enfrentava a sua morte, enfrentava o perigo. Ele assumiu sua morte. Dependendo, ele assim passou, aí ele conseguiu entregar sua vida na cruz. Ele sempre entregava a sua vida à morte. E o final, ele realmente entregou sua vida na cruz e ele conseguiu salvar as nossas vidas. Quando nós passamos problema pequeno, problema grande, quando nós aceitamos, agradecemos a Deus pelo aquele problema, aí realmente nos preparamos a enfrentar problema maior das nossas vidas. Eu acredito que muitos não estão preparados a entrar no reino de Deus. Por que estou falando assim? Sabe, alguém já não tem medo de morte, já está preparado, ou ainda esperando a sua morte. Ele realmente
ele já cortou amor ao mundo, ele já cortou amor a todos. Aí ele pode ter, cheio de esperança, entrar no reino de Deus. Sabe, muitas vezes, eu acho, Deus permite muitas dificuldades, bênção para nossas vidas. Acho que a última pregação eu falei, alguém acha que meu marido é calo da minha vida. Continua pensando nisso, ele está longe de Jesus Cristo. Alguém pensa que meu filho é calo da minha vida. Ele dá muito problema. Ele não conhece Jesus Cristo, nada. Sabe? Quem permitiu problemas? Quem permitiu as coisas difíceis para nossas vidas? O nosso Deus poderoso. Ele tem interesse em transformação na nossa vida. Ele usa seu marido, ele usa seu filho, ele usa seu superior, ele usa seu subordinado para provocar sua pessoa. Para que você levanta suas duas mãos. Ô Senhor, eu errei. Eu sou problemático. Ô Senhor, obrigado. Muitas vezes, Deus coloca uma pessoa para transformar sua vida. Aí você não agradece pela vida dele, que ele ajuda a sua pessoa para transformar. E você pensando, ele é calo da minha vida, ele é problemático para a minha vida. Nós confundimos. É verdade ou não é verdade? Muitas vezes, nós confundimos. O nosso Deus preparou um instrumento de Deus para transformar a nossa vida. Isso é graça de Deus, bênção de Deus. O nosso Deus não interessa se você tem uma casa, 300 metros quadrados. Eu perguntei a casa do pastor Herbert, quanto metro da sua casa é? Porque primeira vez entrei na casa dele, aí desci para entrando no quarto do filha dele, depois Rafael, aí porque o casa ficou assim, meio assim, tem um acidente, aí casa não ia ficar assim, lugar plano, aí eu perguntei, Deus não interessa se sua casa é 300 metros quadrados, Deus não interessa se você usa Mercedes-Benz, Deus não interessa se você usa um diamante de tamanho de soja. Deus não interessa, Deus não quer saber nada de sua riqueza, Deus não quer saber que você é missionário, pastor, diácono, presbítero. Deus não quer saber nada, Deus quer saber como Deus preparou para que você transforme a sua vida. Deus preparou para que você, seguindo o caminho de Jesus Cristo, como negar sua vontade, carregar tua cruz, Jesus tem interesse. Próprio Jesus Cristo mostrou um exemplo da sua vida, caminho da cruz. Amém. Por isso, Deus preparou bênção para abençoar a sua vida. As pessoas maltratam você, as pessoas colocam problema para você. Agradece a Deus, Ele é uma bênção para a sua vida. Amém. Sabe, nós temos dia e noite. À noite, geralmente as pessoas falam à noite é difícil. A dia tudo bem, está claro. Muitas vezes, no meio do sofrimento, nós podemos achar Jesus Cristo. Nós podemos aproximar mais perto de Jesus Cristo. No sofrimento, nós conhecemos Jesus Cristo. Quando acontece bonança, esperando coisas boas, acontece coisas boas. Aí, nós podemos ficar bem longe de Jesus Cristo. Por isso, eu falei para os irmãos da nossa igreja, agradeço muito, os irmãos deram muita dor de cabeça, muito problema. Eu preciso ficar a noite inteira orando, intercedendo aos irmãos. Eu não sei, alguns irmãos dando muita dor de cabeça, pastor Herbert. Não sei, pastor Herbert, ele é uma pessoa doce, muito boa. Eu nunca, assim, encontrei uma pessoa tão boa como o pastor Herbert. Os irmãos da minha igreja, São Gabriel Cachoeira,
Se alguém não está assim, dor de cabeça, alguém criando problema, aí não chegando à igreja, fazendo alguma besteira, aumentando o meu cabelo branco. O meu cabelo branco não, assim, ficou o cabelo branco sozinho. Aí eu fiquei preocupado quando eu passo conselho, quando eu passo alguma palavra rejeitando, revoltando, pastor Kim, você não sabe minha vida, você não pode fazer isso, assim. Aí eu preciso chorar, pedindo bênção, pedindo graça de Deus. Aquelas pessoas, muitos meus irmãos me ajudaram, me santificar. Amém. Pastor Herbert, alguns irmãos ajudam a santificar a sua pessoa. Se ele respondesse, então melhor não responde. Mas tem certeza, muitos irmãos, dando dor de cabeça, preocupação, para que ele embelece caindo o cabelo branco. Aí eu agradeço todos os nossos irmãos, quem me deu mais dor de cabeça, ele foi usado por Deus para me santificar, ficar perto do Senhor Deus. Amém. Tem certeza, os irmãos também têm alguns. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu tio, pode ser algum seu superior, pode ser alguma relação com os outros. Eu quero que os irmãos agradeçam a Deus. Ele é um instrumento de Deus para abençoar, transformar a sua vida. Sabe, quando minha esposa recebeu diagnóstico câncer de pulmão, eu fiquei perdido. Minha esposa tem 3 irmãs. 3 irmãs foram receber o resultado do exame. Eu fui junto. Aí minha esposa almoçando, parece que não acontece nada. Aí conversando, mas minha pessoa, fiquei chateado com Deus. Eu fui revoltado com Deus. Eu acredito que quando eu fiquei chateado com Deus, eu passei rejeição e raiva. Passei aquelas fases. Terceiro, como é que passei? Eu fui orar a Deus. O capela do instituto não é assim. Nós fizemos o banco com ripão. Então, quando sentar, aí não é muito conforto. Aí eu coloquei 2 bancos. Eu fui dormir toda noite na capela, orando, dormindo, para que Deus cura a doença da minha esposa. Toda noite, dormindo, orando, dormindo, até 6 horas da madrugada. Eu negociei com Deus. Senhor, se curasse minha esposa, eu faço tudo para ti. Assim, eu negociei. Eu arrependi muito. Sabe? Porque eu arrependi. Se arrependesse, Deus cura minha esposa. Esse arrependimento verdadeiro, arrependimento de negócio. Sabe, muitas vezes nós arrependemos para que Deus faça minha vontade. Deus faça o que eu quero. Esse arrependimento não é verdade. Arrependimento de negócio. O Senhor, eu errei, me perdoa. Para que Deus me ajude, eu realize a minha vontade. Aí, assim, eu negociei muito da vigília toda noite na capela do instituto. Mas minha esposa foi embora. Eu fiquei totalmente perdido. Aí, parece que o céu ficou terra, terra ficou céu. Assim, totalmente, assim, uma confusão muito grande. Eu acredito, eu não passei fase de aceitação. Quando eu fiquei totalmente, assim, confundindo, o Espírito Santo me tomou conta, e ele me levando, ele me passou a aceitação, ele me passou para agradecer a Deus. Sabe? Quando o Espírito Santo me pegou e passou de aceitação, passou fase de aceitação, fase de agradecimento. Aí depois eu descobri, realmente o Espírito Santo cortou amor ao mundo da minha vida. Tudo nós amamos ao mundo.
Tudo nós queremos desejo. Tudo nós queremos ganhar alguma coisa. Tudo nós queremos uma coisa melhor para o nosso futuro. Irmãos, tem ou não tem? Quem não tem é normal, anormal. Quem não tem desejo da sua vida, seu futuro, é anormal. Quem não é vivo, quem é morto, não tem esse desejo. Mas quem é vivo, todo mundo tem. Irmãos, tem ou não tem? Seu plano, seu desejo, que ano que vem, quando é dia 31 de dezembro, tudo chega em igreja. A igreja fica lotado aqui também, ou fica vazio. Fica lotado. Eu não sei por que então dia 31 fica lotado. Por que dia 31 fica lotado? A igreja não vai ter, não sei, a igreja Hebron vai ter uma festa dia 31, aí vai ter comida, vai ter bolo. Só culto, Só culto. Então, por que então dia 31 fica lotado? Eu não sei. De verdade, dia 31, eu quero começar primeiro com Jesus Cristo. Por quê? Primeiro com Jesus Cristo. Para agradar Ele. Se eu apresentar dia 1º, meia-noite, aí eu iniciando um ano novo, Deus vai me abençoar. Tenho um desejo fundo do seu coração. Por isso, a igreja fica lotado, culto de ano novo. Mas, irmãos, esse ano também venha, fica cheio. Aí, dia 1º, chega a igreja, orando assim, ó Senhor Deus. Todo culto de ano novo eu vim para agradar a Deus, para que Deus me dar uma satisfação. Esse ano eu vim para a igreja, não para Deus me dar uma satisfação. Ó Senhor, ano 2019, eu quero fazer a tua vontade. Ó Senhor, faça a tua vontade. Eu não vou pedir nada o que eu quero. Ó Senhor, faça a tua vontade. Assim, eu quero que os irmãos orem a Deus, para que não venha igreja, culto de ano novo, com uma esperança que Deus me abençoa o que eu gosto. Amém? Os irmãos, deu para entender? Deu para entender? Muitas vezes, como eu falei, que orei, para que se eu orasse, Deus cura minha esposa. Um negócio com Deus. Muitas vezes negociamos com Deus. Será que Ele vai ser enganado por nosso desejo? Ele vai ser enganado ou não vai ser enganado? Ele não vai ser enganado. Ele sabe fundo do nosso coração. Ele sabe fundo do nosso coração. Como eu falo, quando eu entrei, fase de agradecimento. Senhor, obrigado. Quando agradecendo a Deus, realmente eu notei uma coisa, Deus cortou todo amor ao mundo da minha pessoa. Amor ao mundo da minha pessoa. Eu gostaria que os irmãos, nós enfrentamos várias coisas pequenas, grandes. Quando alguém passa bem, quando irmãos enfrenta o maior problema da sua vida, os irmãos podem pular por Espírito Santo. Mas quando os irmãos enfrenta coisa pequena, grande, que não pula para agradecimento, aí quando chega o problema maior da sua vida, pode pular ou não pode pular? Não pula. Sabe, quando nós assistimos um jogo, quem ganha medalha de ouro, quantas horas, praticando para ganhar medalha de ouro. Mesma coisa. Nosso Deus oferecendo muita oportunidade para nós passamos 5 fases, 6 fases de agradecimento. Quando nós agradecemos, realmente aquela parte cortado por Espírito Santo, nós não vamos ter problema de novo. Por isso, eu gostaria que os irmãos, quando enfrentando coisa pequena, grande, passando 5 fases, 6 fases, aí agradecendo a Deus para que Espírito Santo pode cortar nosso amor ao mundo. Então, como podemos morrer dia após dia? Como Paulo está falando, dia após dia morro. Como eu pedi, dia após dia os irmãos morram com alegria.
Sabe, morrer não é fim. Morrer através da morte, esperando ressurreição. Através da morte, esperando vitória total, entrando eternidade. Vale a pena morrer. Muito vale a pena morrer. Muito vale a pena cortar seu desejo. Muito vale a pena cortar o seu pecado. Muito vale a pena cortar o seu coração. O seu coração é problema. Como podemos passar bem? Primeiro, nós temos que pensar por que nós enfrentamos problema. Quem permite desses problemas? O nosso Deus Pai. Ele permite nossos problemas para nos abençoar. Amém. Todos os irmãos têm problema? O equipe de louvor, irmão, tem problema? Ou sem problema? Quem acha que sem problema é anormal, quem tem problema é normal. Irmão tem problema. Esse problema que Deus permitiu para abençoar o irmão. Amém? Então, acredite que Deus permitiu me abençoar. Quem é aquele nosso Pai? Aquele Pai me ama de verdade, muito mais do que meu pai próprio. Ele me ama muito mais do que eu amo os meus filhos. Ele permitiu para nossa vida, Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo, e Ele permitiu os problemas. O segundo, Ele permitiu para me levar à morte, para me levar a cortar amor ao mundo, para me levar vida abundante, para me levar santificação. Com o propósito de Deus, Ele permite os problemas ou dificuldades das nossas vidas. Quando nós meditamos, Deus permitiu essa dificuldade para matar meu ego, cortar meu amor ao mundo, vida abundante e santificação. E nós podemos agradecer a Deus. Terceiro, o nosso bondoso Deus. Ele nos permite até nossa capacidade. Ele não ultrapassando nosso limite. Quando não pode carregar, Ele nos dá um escape para passar o problema. Assim, o nosso Deus, misericordioso, bondoso, maravilhoso, ama a nossa vida. Esses dias, quando eu dirigindo uma reunião, os nossos obreiros, 90% dos obreiros são povo indígena. Sim? Todos eles foram criados, eles estudaram ensino fundamental e instituto, ensino médio e instituto, curso bíblico e instituto, depois eles fizeram faculdade, então todos foram, eles vieram, tem 17 anos, mas mal fala português, mal escrever português, aí eles estudaram ensino fundamental, ensino médio, curso bíblico, foi criado do instituto. Aí, quando fazendo reunião, aí alguns revoltaram. Por que eles revoltaram? Tudo nós não gostamos de trabalhar mais. Alguns alunos faltaram oração da manhã. No instituto nós temos uma regra. Se muitos faltando oração da manhã, 6 horas, aí ele não pode voltar outro semestre. Assim, nós temos uma regra. Aí eu gostaria de disciplinar aqueles alunos. Aí os nossos obreiros não querem disciplinar. Por que não querem disciplinar? Porque se eles ficarem no instituto nas férias, os obreiros precisam dar assistência. Aí eles não querem. Aí houve um conflito. Aí eles não concordaram a minha ideia. Os alunos disciplinados ficam no instituto nas férias. Aí terminou a reunião. Aí eu fui sozinho. Eu fui caminhando no instituto à noite sozinho. Caminhando 1 hora sozinho. Agradecer a Deus, o Senhor, obrigado. Meus próprios filhos, que eu que criei desde ensino fundamental, ensino médio, tudo. Agora eles
revoltaram. Por que revoltaram? Porque eles não gostaram de trabalhar nas férias. E pensando, eu conversando com Deus e diagnosticando por que aconteceu isso. Eu agradeci a Deus, o Senhor, obrigado. Meus filhos, eles revoltaram a minha pessoa, porque já cresceu. O filho, quando crescer, revolta. Hein? Quando 7, 8, 9 anos, não revolta, é verdade. Quando chega a 13, 14 anos, revolta. Hein? Então, eu pensei, o Senhor, obrigado. Agora meus filhos têm poder de revoltar minha pessoa. Agradeço a Deus. Segundo, com esse problema, se eu tiver esposa, se tiver alguém, eu posso conversar com ela, aí resolver aquela noite, imediato. Mas felizmente, eu acho isso felizmente, eu não tenho alguém desabafar, conversa com ninguém. Eu caminhando sozinho, conversando tudo a Deus. Aí eu entrei fundo do trono de Deus. Agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela minha vida viúvo. Se eu tiver esposa, eu não preciso conversar com Deus profundo. Mas não tenho a esposa, aí eu tive que conversar fundo com Deus, aí eu posso receber a graça de Deus. Aquela noite mudou. Quando eles revoltaram, eu fiquei triste. Quando caminhando 1 hora, orando, chorando, conversando com Deus, eu fiquei cheio de Espírito Santo. Glória a Deus. Deus mudou. Assim, agradeço a Deus. Sabe, Deus permite os problemas. Para saber coisas direito. Aí, como eu falei, a fase, 5 fases. Nós temos que passar, mas outra fase, agradecendo a Deus. Quando agradecer a Deus, já resolver o problema. Se alguém revolta a minha pessoa, será que eu posso ter uma raiva? Posso ter um ódio ou não? Se alguém revolta com vocês têm raiva, ódio ou não vai ter raiva, ódio? Pode ter raiva e ódio. Então, quando eles revoltaram, eu fiquei chateado e fiquei raiva com eles. Mas aquela noite, junto com Deus, acabou raiva, acabou ódio, agradecendo a Deus, agradecendo revolta dos meus filhos. Isso é um exemplo que eu resolvi o meu problema aquela noite, algumas semanas atrás. Tem certeza os irmãos também enfrentando várias coisas pequenas, grandes. O nosso Deus, um propósito. Cada coisa tem um propósito. Um propósito para nos levar para a morte. Alguém pedindo sofrimento. Alguém pedindo sofrimento para santificar a sua vida, transformar a sua vida. Alguém pedindo sofrimento, levante sua mão. Alguém pedindo sofrimento, pedindo problema para santificar a sua vida. Nós não pedimos. Se nós pedimos, não pedimos, o nosso Espírito sabe nossa vida. Por isso ele nos visita, ele nos leva perto de Jesus Cristo. Um grande pastor que Lloyd Jones, da Inglaterra, tem certeza, pastor Herbert leu muito livro, Lloyd Jones, um grande pregador em Inglaterra, ele disse: sinal de maldição não é falência da empresa ou separação da família, doença, acidente. Isso não é maldição, não é sinal de maldição. Ele disse: sinal de maldição, sem arrependimento, sem agradecimento, sem fé. Quando Deus realmente nos abandona, nós não sentimos agradecimento, não sentimos necessidade de arrependimento, não ter a fé. Sabe, o problema que Deus permite não é maldição de Deus.
contrário, eu gostaria que os irmãos troquem sua cabeça, troquem sua ideia. O sofrimento, dificuldade, uma bênção para nossas vidas, para santificar, morrer nosso ego e passando fase de agradecimento. Amém. Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Significado, eu estou aqui, mas se morrer é lucro. Eu gostaria que todo mundo tenha dessa fé como o apóstolo Paulo. Viver em Cristo, morrer é lucro. Significado, ele está esperando sua morte, entrando na eternidade. Quem morreu seu ego, ele pode agradecer toda situação, pode agradecer a Deus, porque ele sabe todos esses problemas, levando sua vida para a morte, levando sua vida para a santificação, levando sua vida para a transformação. E através desses problemas pode ter uma grande vitória. Jesus Cristo sabia, após a sua morte, ia ter ressurreição. Jesus Cristo não morreu sem esperança. Jesus morreu na cruz, ele esperava ressurreição. Ele esperava subindo ao céu, sentar lado direito do Senhor Todo-Poderoso. O nosso Deus esperando nossa morte. Com propósito, se nós morremos com alegremente, se nós morremos com vontade, ele abrirá a porta. Uma porta grande, receber na eternidade. Eu gostaria que os irmãos, quando enfrentam a sua morte, gostaria que todo mundo possa ter uma confissão de agradecer a Deus. Como Dona Ruth, como o apóstolo Paulo Silas, sofrendo tanto, mas em vez de murmurar, em vez de reclamar, agradecendo a Deus. Aí Deus abriu porta da cadeia e aquele carcereiro aceitou Jesus Cristo aquela noite. Mais uma vez, eu gostaria que os irmãos repitam comigo, dia após dia, morra. Fale para a sua pessoa, dia após dia, eu preciso morrer. Morrer é uma garantia de vitória. Um grão de trigo morrer. Um grão de trigo, se morrer, terá 30, 60, 100 vezes de grãos. Se um grão de trigo não morrer, não vale nada. Sabe, uma diferença de cabrito e ovelha. Quando a ovelha entrando para morrer, ovelha entrando com muita tranquilidade. Cabrito, quando antes de entrar, ele sabe, ele grita, ele pula toda a rejeição. Muitas vezes a Bíblia fala, nós somos ovelha, Senhor é pastor, nada me faltará. Nosso Jesus Cristo, Ele é nosso pastor, nós somos ovelhas. Quando Deus oferece oportunidade de morrer, eu quero que todos os irmãos morram. Uma ovelha muito tranquilo, muito calmo, não rejeita a morte, entregando sua vida. Para morrer, o Senhor, faça a tua vontade. Um grande homem, C.S. Lewis, ele disse, uma pessoa falando a Deus, o Senhor, faça a tua vontade. Uma outra pessoa, ele ouvindo a voz de Deus, Deus disse, faça a tua vontade. Os irmãos querem ouvir, faça a tua vontade do Senhor Deus, ou os irmãos falam a Deus, o Senhor, faça a tua vontade. O que é melhor? Os irmãos querem ouvir, faça a tua vontade, ou os irmãos confessam a Deus, o Senhor, faça a tua vontade. Nós podemos falar a Deus, o Senhor, faça a tua vontade. Jesus Cristo, na Getsemane, ele falou a Deus, o Senhor, faça a tua vontade. Ele entregou sua vida para a morte. Ele entregou sua vida para Deus. Ele ganhou vitória total, sentou lado direito do Todo-Poderoso.
o nosso Deus, assim bondoso, esperando a nossa morte, nossa transformação, nossa santificação. Amém. Vamos orar? O Senhor nosso Deus amado, obrigado. Muito obrigado. Cada dia, o nosso Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, apresenta seu grande amor para nossas vidas, com problemas pequenos, grandes. O Senhor, obrigado. Através de todas as coisas, nós queremos entregar, queremos morrer com muita alegria, com muita vontade. O Senhor, faça a tua vontade conosco. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.